Fala, bonitas e bonitos, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Aqui quem fala é o seu queridíssimo Ed Menezes, e no vídeo de hoje eu quero estar trazendo para vocês algo de teor completamente histórico. Eu não estou aqui para formar sua opinião, não estou aqui para dar a minha opinião, e não estou aqui para ofender ou atacar ninguém, eu estou aqui para te dar informações, fatos históricos. A nossa história vai começar aqui mais ou menos uns 500 anos atrás, quando o povo africano começou a ser retirado extensivamente da terra deles para ser escravizado num continente completamente diferente. Nesse contexto, homens, mulheres e crianças eram violentados, eram torturados, eram estuprados diariamente por gerações e gerações, e isso durou centenas de anos. Depois de muito tempo, alguns países começaram a abolir a escravidão. Mesmo apesar de muitos escravos terem nascido nisso, mesmo depois de muitas gerações terem se passado, alguns países começaram a abolir a escravidão, o que foi algo bom, realmente. Alguns países tiveram isso de uma maneira pacífica, outros países, a maioria inclusive, não foi tão pacífica assim. No caso dos Estados Unidos, isso veio juntamente com uma guerra, a Guerra Civil. De um lado você tinha um povo extremamente progressista e industrial, e do outro lado você tinha um povo mais conservador e escravocrata. No final do dia, o povo progressista e industrial realmente venceu, e com isso veio a abolição da escravatura. Mas assim, um pedaço de papel não vai mudar muita coisa do que os outros acham sobre você. Então, apesar de no papel o negro agora ser livre, o homem que te espancava ontem não vai mudar o jeito que ele te vê hoje só porque um pedaço de papel falou pra ele que ele precisa mudar. E com isso começaram os tempos de segregação. Mesmo depois de centenas de anos de escravidão, agora o povo negro estava passando por dezenas, até centenas de anos novamente de segregação, onde começaram a surgir movimentos como o Ku Klux Klan, que tinham a ideia de que o direito constitucional do negro ser livre não valia, que o negro deveria ser submetido e que o negro deveria, assim, no final do dia mesmo, morrer e servir ao branco. E durante esse período, o negro novamente foi perseguido, foi morto, foi torturado durante anos e anos e anos a fio. O que fez com que a população negra norte-americana se isolasse, se excluísse entre eles. Mas isso criou realmente no negro norte-americano um sentimento de exclusão completa, de que eles não eram tão parte assim da sociedade que eles deveriam fazer parte, de que o que estava no papel não era o que realmente estava acontecendo. E isso evoluiu até que na década de 60, eu estou falando aí de 50, 60 anos atrás, nós tivemos aí o movimento de Civil Rights. O movimento de Civil Rights era principalmente, digamos, encabeçado por Martin Luther King e Malcolm X. São vertentes completamente diferentes. De um lado você vai ter Martin Luther King, era completamente pacifista, ele acreditava no diálogo, ele acreditava que as coisas deveriam ser feitas através da lei, devia ser feita uma mudança legislativa, onde o negro deveria ganhar mais direitos. E do outro lado, Malcolm X acreditava que nenhum direito humano tinha sido conquistado através do diálogo e que realmente era necessário uma certa ação física, uma certa violência, digamos assim, para se adquirir certos direitos. Acaba que, obviamente, Martin Luther King ganhou mais voz, porque as pessoas tendem a gostar mais de uma pessoa pacifista, e começou a crescer essa ideia do Civil Rights na cabeça dos americanos e tudo mais, até que ali, mais ou menos no final do movimento, Martin Luther King virou um dos homens mais odiados da América, porque nem todo mundo concordava com ele, e no final do dia, apesar do discurso pacifista e tudo mais, Martin Luther King foi assassinado por um homem branco supremacista. Então, assim, você tem essa história aí de centenas de anos de um povo sendo completamente maltratado, de muitas coisas, apesar de estarem no papel, não mudando da forma que elas deveriam. E assim, quando você vive numa situação onde você ouve histórias do seu avô dizendo para você que ele sofria por ser negro, do seu pai dizendo para você que ele foi injustiçado pela cor da pele dele, e quando você sente na sua pele que pelo fato da sua raça, pelo fato de você ser negro, você tratar de uma forma diferente, e você olha para trás, tem centenas de anos de história e muitos homens que já tentaram fazer alguma coisa a respeito e aparentemente nada mudou, assim, eu não sou especialista, mas eu diria que você começar a crescer um pouco de raiva e um pouco de frustração dentro de você, entendeu? O povo negro continuou sendo maltratado, o povo negro continuou sendo injustiçado até hoje. Até que aí, alguns dias atrás, nós tivemos o caso de George Floyd, que foi o estopim disso tudo que está acontecendo atualmente. O que aconteceu com ele? Se você ainda não sabe o que aconteceu, ele foi morto em custódia policial. Mas ele não foi simplesmente morto. Durante 9 minutos, George estava algemado, com o seu corpo sendo pressionado no asfalto por um policial branco que pressionava o corpo dele e que estava com o joelho no pescoço de George,
Por 9 minutos você conseguia ouvir George gritando, dizendo que ele estava com dor, dizendo que ele não conseguia respirar, mas ninguém fez absolutamente nada e o George ali, à luz do dia, com todo mundo vendo, morreu asfixiado, pressionado no asfalto. E aí você lembra aquela raiva, aquela frustração que eu estava falando? Pois é, isso foi o estopim e o país explodiu. E agora, mudando a marcha um pouco aqui do nosso vídeo, nós vamos estar voltando para o Brasil. Se vê essas histórias que eu estava falando aí de escravidão, não sei o que, você com certeza sabe que isso também aconteceu no Brasil. E essas histórias de injustiças acontecendo, de coisas só pelo fato de estarem escritas no papel não estarem acontecendo na vida real, você provavelmente conhece um pouco do que eu estou falando. Talvez chegou aí na sua cabeça a imagem de um conhecido, um amigo, alguma coisa que você viu no jornal, de quem sabe aí um primo, um irmão, um pai que foi completamente injustiçado, porque no Brasil a gente também sabe que o preto pobre sofre. Os últimos casos que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que são casos confirmados, são simplesmente de um homem que foi assassinado por 80 tiros do exército, que foi, assim, oficialmente engano. Eu não sei como que, realmente não sei, como que soldados teoricamente treinados do exército dão 80 tiros num carro por engano, mas é a história oficial. E também nós temos a história do João Pedro. João Pedro era um jovem de 14 anos que estava dentro de casa jogando videogame quando foi assassinado numa operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. João Pedro foi morto a tiros dentro de casa por fazer absolutamente nada ilegal. O processo ainda está em investigação, mesmo depois de mais de um mês, porque aparentemente só o fato da polícia ter matado um jovem dentro de casa não é o bastante para prender alguém. Você tem um histórico através de fatos de uma certa violência, de uma certa brutalidade do sistema, não apenas aqui nos Estados Unidos, não apenas no Brasil, mas uma questão no mundo e algo realmente enraizado na América por ter sido um continente construído pela escravidão, e isso não vai passar muito fácil. E aí você tem uma situação onde muitas pessoas já tentaram de uma maneira pacífica, você tem uma situação onde muitas pessoas já tentaram através de protestos pacíficos, mas parece que não funcionou. E por isso, hoje, as pessoas estão tentando, de alguma forma, protestar de uma maneira diferente. E o que tem tirado um pouco da compaixão, o que tem tirado realmente um pouco da credibilidade de muitos movimentos, mas é algo que algumas pessoas acreditam ser a solução. Não estou aqui para dizer se essa é a solução ou não, estou aqui novamente para te apresentar fatos. E durante esse período, onde tudo isso está acontecendo, nós vamos ver certos líderes mundiais. Aqui nos Estados Unidos você vai ter um líder literalmente mandando o exército às ruas para oprimir qualquer tipo de movimento que esteja acontecendo, para mandar todo mundo de volta para casa, mesmo que seja à força, e parar os protestos, apesar de ser um direito constitucional. E aí no Brasil nós vamos ter deputados federais criando canal no YouTube, deputados federais postando coisa no Instagram com apologia nazista, e nós vamos ter um presidente apoiando uma manifestação anticonstitucional. Pô, Ed, eu achei que você não ia falar a sua opinião. Cara, assim, novamente, nós estamos falando de fatos aqui. Se você não sabe, aconteceu aí uns dias atrás uma passeata na esplanada dos ministérios em Brasília, que eles estavam literalmente pedindo uma ditadura militar. Assim, caso você não saiba, a definição de uma ditadura militar não é constitucional. Realmente é algo que tira aí do cidadão o direito de voto, que tira do cidadão, inclusive, muitos direitos, e coloca o cidadão completamente à mercê de um governo que faz o que ele acredita ser certo só porque eles acham que seja certo. E aí nós vamos ter um presidente da República apoiando em pessoa um protesto visivelmente anticonstitucional. Novamente, eu não estou atacando ninguém, eu estou falando fatos. Você pode pesquisar, você pode procurar no Google, pode procurar na internet, você pode procurar onde você quiser, você vai achar todos esses fatos que eu te falei. Inclusive, esse vídeo aqui foi extremamente superficial numa questão histórica, foi extremamente superficial. Eu não tenho tempo para te passar toda a informação que eu gostaria de te passar, porque eu realmente gostaria, mas eu te sugiro, eu te recomendo, eu te imploro, por favor, procura um pouco da informação que eu estou te falando aqui, procura algumas das referências, testa realmente com a realidade isso que eu estou te falando, porque eu não estou aqui para te dar a minha opinião, eu não estou aqui para construir alguma coisa na sua cabeça, eu estou aqui para te dar uma informação e eu quero que você procure essa informação mais a fio, eu quero que você desenvolva um pensamento e você chegue à sua própria conclusão, você crie aí um bom senso, analise realmente a sua consciência e crie a sua opinião. Eu tenho a minha opinião extremamente baseada em estudos, extremamente baseados em experiências pessoais,
mas é uma opinião que está sempre aberta a melhorar. E é assim que eu acho que deveria ser a opinião de qualquer pessoa. Deve ser uma opinião que está aberta a receber informações e a processar de uma maneira lógica. Eu peço que você não escolha um lado da história por uma questão de afinidade, não escolha um lado da história por uma questão do que a mídia está falando, não escolha um lado da história até por algo que talvez te incomoda, mas que você escolha um lado da história por uma questão do que é certo e do que é errado. Eu quero que você analise aí na sua consciência toda essa informação que eu te dei, e eu quero que você pense se o que você acredita que seja certo realmente vale a pena viver e morrer porque se não vale a pena, eu sugeriria que você pense novamente, porque tem alguma dúvida aí no fundo da sua mente que está dizendo que talvez isso não seja tão certo assim. E quando você chegar a essa conclusão, que você defenda a sua posição, que você defenda o seu argumento, e isso também esteja aberto a realmente receber argumentos de outras pessoas, a realmente sentar numa mesa e conversar, porque a última coisa que a gente precisa nos tempos atuais é mais uma demonstração de violência de todos os lados. Eu acho que de todos os lados está faltando uma certa sabedoria, está faltando uma certa compaixão. É isso, galera. O vídeo de hoje foi um pouco do que eu tenho para passar para vocês. Se vocês gostaram, deixa um like aí. Quem sabe eu faço algo um pouco mais profundo aí para os próximos vídeos. Mas agora o próximo passo é com você. O próximo passo de tentar procurar ser melhor, de procurar fazer parte da história, está na sua mão.